Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. E eu queria compartilhar com você nessa oportunidade um acontecimento na trajetória da vida de Jesus Cristo, nosso Santo e bendito Salvador. O episódio está registrado aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e a partir do versículo 11. Eu vou ler para você, se tiver sua Bíblia aí à mão, aproveite e acompanhe. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante, cujo título é A Cura de 10 Leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro, e disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Eu sei que aqueles que estão familiarizados com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, costumam meditar, na leitura da palavra, certamente já se depararam com essa passagem bíblica, aonde Jesus, passando por aquela localidade, de longe vieram 10 leprosos, E eles ficaram de longe porque eles não podiam se aproximar da cidade, nem podiam se aproximar das pessoas sadias por causa da contaminação. Então aqueles 10 homens leprosos, sabendo, ouvindo, chegando a informação de que Jesus estava passando por ali, eles correram, e a uma certa distância começaram a clamar em alta voz, pedindo que Jesus tivesse misericórdia deles, Naturalmente, a misericórdia que eles queriam era a saúde, a libertação daquele mal, daquela doença, daquela enfermidade tão terrível que é a lepra, Principalmente naquela época que não tinha os recursos como hoje, era uma coisa terrível, As pessoas temiam e eles de longe clamaram para Jesus, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós, Clamaram em alta voz e Jesus parou, olhou para eles e disse: Vão apresentar-se aos sacerdotes, E vão e apresentem-se aos sacerdotes. Por quê? Jesus deu essa orientação? Porque um leproso, quando era curado, quando uma pessoa tinha a doença da lepra e por alguma situação, de alguma maneira, de alguma forma, fosse curado, liberto daquela enfermidade, essa pessoa deveria ser levada a apresentar, devia se apresentar ao sacerdote, no templo, e dizer: olha, eu tinha enfermidade da lepra, fui curado, e o sacerdote é quem examinava e dava o diagnóstico se realmente a pessoa estava curada, Então, o sacerdote é que determinava se a pessoa estava liberta da lepra ou não, verificando a situação daquela pessoa. Então, é interessante que Jesus, quando mandou esses 10 leprosos irem aos sacerdotes, eles não estavam curados ainda, eles não estavam libertos, eles não apresentavam uma situação de cura. Eles estavam ali diante de Jesus, clamando desesperadamente pela cura, e Jesus orientou: vão aos sacerdotes, se apresentem. E eles saíram da presença do Senhor Jesus, daquela proximidade, saíram leprosos, Mas no caminho, na ida, no trajeto para irem até o templo em busca do sacerdote para que eles pudessem se apresentar, a lepra desapareceu à medida que eles obedeceram ao Senhor Jesus
indo aos sacerdotes confiadamente na palavra do Senhor, que alguma coisa iria acontecer, que o milagre iria acontecer, como de fato aconteceu, e a lepra desapareceu. E 9 deles continuaram a sua jornada, a sua caminhada até o sacerdote, mas um, contemplando a cura, vendo a sua pele restabelecida, como a pele de uma criança, ele foi tocado, ele foi intimamente movido pela presença do Espírito Santo e ele não completou o seu trajeto. A Bíblia não fala isso, mas eu acredito que ele voltou imediatamente, reconhecendo, encontrou Jesus, que ele voltou e Jesus ainda estava ali a caminho, estava naquela mesma localidade, e ele encontrou com Jesus e se atirou aos seus pés e adorou, dizendo, né, e agradecendo pela cura, pela libertação. E Jesus, vendo aquela atitude daquele homem, que curado, emocionado, tocado pela presença do Espírito Santo, se inclinou e adorou a Jesus, agradecendo por aquela cura. E Jesus, olhando em volta, disse, não eram 10 os homens leprosos, né? Cadê os outros 9 que foram curados como você também? Né? Eles não voltaram para dar glória a Deus, né? Ficaram tão felizes, tão tocados pela cura que eles tinham, que foram ao sacerdote e dali já foram seguir os caminhos da sua vida. Mas teve um que foi tocado mais profundamente. Ele não foi tocado somente pela cura, ele foi tocado pela presença de Deus, ele foi tomado por um sentimento de gratidão profundo. Ele estava a caminho, quando ele viu que ele foi curado, ele voltou para dar glória a Jesus, para agradecer. E ele era samaritano, e os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus perguntou, somente esse estrangeiro que voltou para dar glórias a Deus? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser gratos a Deus. Há muitas pessoas, conta-se um caso de uma pessoa que passou a frequentar uma determinada denominação, uma determinada igreja, um determinado grupo religioso, em busca de uma cura de uma enfermidade, né? E ali ela ouviu a pregação, a mensagem do Evangelho, vários cultos participou, e de repente, depois de alguns meses frequentando assiduamente, ela desapareceu. E aquele pastor, o líder daquele rebanho, daquele grupo, sentiu falta daquela jovem que frequentou a igreja durante tanto tempo, até se batizou, tudo mais, e de repentinamente desapareceu. E um dia, casualmente, o pastor andando pela rua, encontrou com aquela jovem e disse, poxa vida, como você está? Faz tempo que eu não te vejo. Ela disse, Ele disse, você não foi mais na igreja, não foi mais aos cultos, o que aconteceu? Ela, sorridente, olhou para o pastor e disse, não, pastor, agora eu já fui curada. Então, no momento, a partir do momento que ela recebeu a bênção, ela não sentiu mais necessidade de estar participando dos cultos, de estar louvando e adorando a Deus. Há pessoas que são tocadas apenas pela sua necessidade física, sua necessidade material, mas não tem o sentimento de gratidão, de amor. Perceba uma coisa, né, nessa passagem bíblica que eu li, que Jesus disse assim, para o homem que voltou, o leproso que voltou curado, né? Jesus disse assim, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E no versículo 19 do capítulo 17, Jesus disse assim, levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Jesus fez uma referência aqui à salvação, não à libertação. Ele recebeu, além da cura, ele recebeu a salvação. A tua fé te salvou. Ele foi alcançado pela salvação, que coisa maravilhosa. Ele não foi alcançado só pela cura física, pela libertação física, mas pelo encontro da salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos ter esse entendimento, meu irmão e minha irmã, e sermos gratos a Deus, que a nossa proximidade com o Senhor não seja somente por interesse de receber uma bênção, uma cura, uma libertação, não.
Vamos ser gratos a Deus pela salvação da nossa alma. Vamos reconhecer o quanto Deus tem feito por nós. Deus nos ama, Deus tem nos abençoado e agora eu vou orar por você mais uma vez. Vamos ser agradecidos a Deus. Amém? Se onde você estiver, se for possível, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos. Se não for, se você estiver no seu trabalho, no seu veículo, ligue seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus eu oro nesse momento por cada pessoa, cada irmão, irmã, até onde chega, Senhor, a voz desta oração, aonde chegar. Alcança a pessoa, Senhor, alcança esta vida, alcança esta família, esse lar representado por essa pessoa. Eu não sei qual é a necessidade, qual é a situação, mas de uma coisa eu sei, que as tuas mãos de poder podem alcançar essa vida agora, abençoá-la, dando a cura, dando a restauração, solucionando o problema, concedendo a vitória, porque eu estou orando a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.